Oi, pessoal. Vou tentar gravar aqui manualmente, né? Minha câmera estava no tripé, mas ficou meio longe. Vai ficar um pouco tremendo, mas pelo menos dá para ver melhor o que eu vou escrever, tá? Então, depois que formou o primeiro triunvirato, o Júlio César teve que cumprir, né, o que ele tinha prometido para o Pompeu e para o Crasso, que era aprovar as leis no Senado. Só que o Júlio César estava tendo muita dificuldade. O Senado dizia que ia estourar o orçamento, que não tinha como dar as terras para os soldados e que eles precisavam de tempo para pensar direito se deveriam aprovar essas leis, então eles ficavam adiando a aprovação tanto das leis que o Pompeu queria, como do Marco Crasso, né, de isenção de impostos. E com isso, o Júlio César ficou cada vez mais pressionado. Né? Então, Marco Crasso e o Pompeu pressionaram o Júlio César dizendo: ó, a gente colocou como cônsul no triunvirato para você aprovar essas leis. Se você não está conseguindo, né, você já sabe que o seu cargo corre risco. E aí o Júlio César partiu para uma intimidação. Então ele chamou alguns dos seus soldados, né, aliados, e foram pessoalmente até a casa dos senadores, né, os torturaram, espancaram os senadores, ameaçaram de morte. E assim, quando houve a votação, eles conseguiram aprovar as leis de que dariam terras para os soldados do Pompeu, da 7ª e 8ª Legião, e a isenção de impostos que o Marco Crasso tanto queria. Só que aí ocorreu um problema. Né? O Marco Crasso e o Pompeu começaram a perceber que o Júlio César estava ganhando muita fama, né? Se ele tinha esse poder de aprovar essas leis no Senado, né, ele estava cada vez mais poderoso e influente. Então, eles decidem afastar o Júlio César do cargo de cônsul. O que eles tinham prometido antes, eles não cumprem e afastam o Júlio César do poder, tira ele do triunvirato, visando minar um pouco da sua influência no poder político de Roma. Então, o Júlio César ele não vê uma outra alternativa senão conseguir uma grande conquista militar para que assim ele volte nos braços do povo e seja impossível com que ele perdesse o poder como cônsul. Né? Então, ele infringe a lei, ele desobedece o Senado, sem autorização do Senado, ele pega legiões romanas leais a ele e invade a Gália, que era uma região ao norte de Roma, e onde hoje fica a França, Bélgica, Holanda, enfim, a Alemanha. E a Gália tinha um temor muito grande pela Gália, porque ela já tinha saqueado Roma uma vez, então era uma ameaça real ao poder romano, e ninguém nunca tinha conquistado essa região. Então Júlio César parte para lá e tenta esse feito, desobedecendo o Senado, e esse crime era passível de pena de morte. Né? Mas, enfim, se ele vencesse, com certeza ele ia voltar como um herói. Né? Então Júlio César parte para lá, o Crasso e o Pompeu ficam em Roma, né, preocupados com essa atitude, mas assim desesperançosos de que o Júlio César iria retroceder e que iria vencer, né, já que ninguém tinha conquistado a Gália ainda. E o Júlio César começa ali a tentativa da conquista da Gália. Né? Então ele faz o que os outros generais não tinham feito. Né? Então os outros generais romanos tinham tentado conquistar a Gália de uma vez só. O Júlio César não faz isso, ele parte para um combate fragmentado. Né? Ele tenta isolar as várias tribos gaulesas que tinham no norte para ir combatendo aos poucos e de pouquinho em pouquinho conquistando aquela região. Né? E vai dando certo. Ele como né, ele estava cometendo um crime, né? O Senado não tinha dado autorização, então suas tropas não iam ter comida, né, enviada pelo Senado, né, por Roma. Então ele pede que seus soldados peguem vinho e comidas que eles achem pelo caminho, né, para não depender de ninguém. Então tudo que eles precisem
para se manter ali naquela região, eles vão conquistando, vão tirando da natureza, tirando dos seus adversários, aos poucos. Até que chega uma cidade chamada Alésia. Tá? Essa cidade, na Gália, tinha o comando, né, de um general muito famoso chamado Vercingetorix. E, diferente dos outros, o Vercingetorix ele conseguiu unir as tribos gaulesas para combater os romanos. Né? Isso gerou problemas para o Júlio César, ele teve dificuldades de conquistar essa região e, ao invés de fazer um combate, né, corpo a corpo, o Júlio César, para conquistar essa região, ele decide cercar essa cidade. Vou fazer até aqui mais forte. Então ele decide construir um muro em volta de Alésia e derrotar os gauleses pelo cansaço e pela fome. Tá? Antes deles entrarem num combate, né, explícito, o Marco Crasso, preocupado com os avanços do Júlio César na Gália, ele decide partir para uma região chamada a Pártia, né, onde moravam os partas. É uma região que fica no atual Irã. O Marco Crasso vai até a Ásia, né, já que o Júlio César estava tendo uma conquista militar, né, quase conseguindo, ele queria sua conquista militar, e ele vai, subestima os partas na Ásia e é atacado, seu contingente, que era muito maior, né, romano, do que os partas, é atacado em um vale e eles são exterminados. Né? O Marco Crasso acaba morrendo com ouro derretido na sua boca para simbolizar sua ganância, e esse acontecimento ficou conhecido como erro crasso, né? Tipo um erro fatal, né? De que ele foi com muita sede ao pote, sem organizar uma estratégia militar, só para ter um feito militar muito grande comparado ao que Júlio César iria conquistar na Gália, e ele acabou morrendo nessa batalha. Voltando aqui para a Alésia, né, o Júlio César tentava a rendição, né, dos gauleses, mas não estava conseguindo, porque o Vercingetorix afirmou e confirmou a vinda de 250 mil reforços gauleses. Eles estavam indo em direção à Alésia para ajudar os gauleses a evitarem a derrocada para os romanos. Para evitar com que esses reforços entrassem em contato com os gauleses que estavam aqui dentro da Alésia, o Júlio César ele constrói um segundo muro para evitar com que esses reforços, esses 250 mil, tenham contato com os gauleses. Bom, chegou um momento que esses reforços acabaram chegando e eles descobriram assim, um ponto fraco nas muralhas, né, romanas. E aí, num golpe de estratégia militar, se aprimorando aqui das florestas que tinham na região, o Júlio César decide mandar uma cavalaria por trás desses reforços dentro da floresta, e isso assusta os gauleses por conta do cenário, né, fechado das florestas. Quando uma cavalaria vem em sua direção, você a pé, né, fica achando que aquilo tem um tamanho muito maior do que ele realmente tinha. Né? Então, essa investida gaulesa das muralhas, da segunda muralha de Roma, acabou se dissipando por conta do envio dessa cavalaria por trás, assustando esses reforços que bateram em retirada e não puderam ajudar quem estava aqui dentro. Sendo assim, ficou impossível do Vercingetorix resistir e ele se rendeu ao Júlio César. Júlio César acaba conquistando a Gália e essa informação chega a Roma e ele acaba sendo, né, conclamado como um herói do povo romano por conquistar uma área que ninguém tinha conquistado.